Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Paulo Edmundo Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Terra de Areia, Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje vamos estudar o capítulo 18 do Evangelho de João. Convidamos a abrir a Bíblia neste texto. Tomaremos por base para a leitura bíblica, conforme ela se encontra na nova tradução da linguagem de hoje. Estudaremos hoje o 18º capítulo do Evangelho de João. Neste capítulo, queremos dar destaque à maneira como os maus estão a serviço de Deus. Quando eles têm diante de si um alvo, eles se articulam, usam todos os seus recursos, inventam estratégias, procuram se superar em tudo para conseguirem o seu intento. E para isto eles deixam de lado princípios, verdades, o bom senso. Por ocasião da condenação de Jesus, eles dessa forma prestaram o melhor serviço a Satanás. Mas isso só foi possível porque Deus consentiu. Parece estranho, o inimigo a serviço de Deus. O propósito de destruir a obra de Deus viabilizou a realização do maior e do único projeto de salvação promovido pelo próprio Deus em favor de toda a humanidade. Vejamos, pois, os primeiros 3 versículos. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Terminada a oração sacerdotal que encontramos no capítulo 17, Jesus saiu com seus discípulos de Jerusalém através do desfiladeiro profundo e escuro do ribeiro de Cedron. Um pouco mais adiante estava o Monte das Oliveiras. E ao pé deste monte encontrava-se o Jardim do Getsêmani. João destacou o fato de que Judas conhecia bem aquele lugar, pois Jesus costumeiramente o frequentava. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", tornaram a responder. Jesus disse: "Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora." Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: "Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu." Martim Lutero observa que Jesus não buscou a cruz, mas também ele não fugiu dela. Judas, aqui no nosso texto, aparece como sendo o grande delator, que por conhecer os hábitos de Jesus conduz os soldados romanos e os membros do Sinédrio ao encontro de Jesus. Antes de que dissessem qualquer coisa,
Jesus é que toma a iniciativa e vai ao encontro deles, pergunta a quem eles estavam procurando. Ao eles dizerem que era Jesus de Nazaré, ele disse: sou eu. Esta afirmação de Jesus, sou eu, é que nós precisamos observar bem. Quem é este Cristo? Qual é a vontade dele? Qual é a sua intenção? E também quão grande é a sua missão em nosso favor. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o Pai me deu? Naquele momento, o apóstolo Pedro, com a sua impetuosidade, ele puxa a espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Jesus então o repreende, mandando que ele guarde a espada, pois não era este o instrumento de defesa ensinado por Jesus aos seus discípulos. Deus não dorme, Deus está atento, Deus é quem age em nossa defesa. Cabe nós fazermos aquelas coisas que nos são ordenadas. Jesus quis beber o cálice do sofrimento que o Pai havia dado a ele. Agora havia chegado o momento para bebê-lo. Essa atitude de voluntária obediência foi essencial para a inteira obra da redenção de Jesus. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Após o aprisionamento, os chefes do Sinédrio e os soldados romanos levaram Jesus. Havia ali uma forte escolta própria para a prisão de um criminoso violento. Primeiramente, eles levaram Jesus até Anás, que mesmo não sendo mais o sumo sacerdote, ele tinha uma grande influência. Ele era o sogro de Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote. O evangelista João relata que Caifás, mesmo não sabendo o que estava fazendo, havia profetizado a respeito de Jesus, dizendo que um homem deveria morrer pelo povo. O fato é que Jesus teve que morrer não só por este povo, que foi quem o matou, mas pelos pecados do mundo inteiro. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com um outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. Quando Jesus foi levado do Getsêmani, como ele mesmo tinha profetizado, os seus discípulos o deixaram. 2, no entanto, continuaram seguindo Jesus de longe. Um foi Pedro e o outro, certamente, ou provavelmente, foi o próprio evangelista João. Este evangelista era alguém bem relacionado com o templo, com as suas prescrições, seus usos, seus funcionários.
era conhecido. Logo não teve maiores empecilhos para entrar para o pátio. Quando Pedro foi entrar, ele foi perguntado pela empregada que cuidava da entrada quanto à sua relação com Jesus. Mas ele negou, dizendo que ele não era um dos seus. Esta foi a primeira negação de Pedro. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Enquanto que Anás esperava pelos demais membros do Sinédrio para que se reunissem numa sessão extraordinária, ele teve uma audiência preliminar e privada com Jesus. Ele perguntou a respeito do seu ensino, dos seus discípulos. A intenção de Anás era fazer com que as respostas de Jesus pudessem ser posteriormente usadas em juízo contra ele. Jesus, então, recomendou a ele que ele perguntasse aos seus seguidores e aos seus ouvintes. Estes poderiam responder a estes questionamentos de uma forma bem isenta. O ensino público de Cristo continha tudo o que qualquer pessoa precisava saber para chegar a alguma conclusão a respeito de sua pessoa e de seu ofício. Jesus não queria ali repetir novamente o que ele ensinara e testemunhara durante o seu tempo de ministério. Podemos fazer um paralelo aqui, dizendo que no reino de Cristo tudo tem o seu tempo. Assim, o ensino da palavra e a pregação pública. Quando uma pessoa negligencia a pregação da palavra, ela deverá responder por seu desprezo por meio de um severo ajuste de contas. Quando ela mais necessitar de conforto, ou melhor, do conforto do Evangelho, este poderá não estar disponível. O objetivo de esperar fora alcançado por Anás. Durante este meio tempo em que ele ficou inquirindo Jesus, foi suficiente para que os servos do Sinédrio se reunissem e pudessem passar para a sala de julgamento de Caifás. O Sinédrio era a corte espiritual dos judeus, e eles estavam ali extraordinariamente agora reunidos para o interrogatório formal que passaria a acontecer junto ao sumo sacerdote Caifás. Pedro ainda estava ali, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Enquanto se processava a audiência nas repartições de Anás, Pedro permaneceu ali no pátio, no círculo dos servos e guardas, próximo ao fogo que eles haviam feito para se aquecer. Ele estava num lugar perigoso, uma companhia perigosa. Da primeira vez, Pedro havia negado
a pergunta zombeteira da porteira, negativamente. Sua suspeita irradiou-se aos outros servos e fez com que surgissem novamente perguntas insinuantes sobre a sua conexão com o prisioneiro que estava na sala de audiências. Perguntaram se ele era um discípulo de Cristo e Pedro negou pela segunda vez. Mas a desconfiança continuou. Um parente de Malco se dirige diretamente a Pedro e diz assim: por acaso tu não és um daqueles que estava lá no jardim do Getsêmani? Aí Pedro se viu encurralado. Sem ter como se defender, ele reiterou novamente a sua negação. E é neste momento que o galo canta. Acontece algo muito ruim quando se erra e se repete novamente o erro. Isto vai sufocando a fé. Podemos dizer que foi isso que aconteceu com Pedro. Ele vai se afundando cada vez mais. Segundo o relato do evangelista Lucas, neste momento o Salvador Jesus se virou para Pedro e olhou para o seu discípulo. E é desta forma que Jesus chama novamente o seu discípulo à fé. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Então Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. E então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu, disse Pilatos? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou o rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. O dia já estava começando a clarear quando levaram Jesus ao palácio do governador Pôncio Pilatos, que ficava próximo ao templo. Os judeus eles só levaram Jesus até o portão do palácio e ali o entregaram ao poder do governador romano, esperando a confirmação da execução do veredito que eles haviam estabelecido. Pilatos, então, perguntou a eles a respeito de qual era o crime deste homem. Os judeus, então, usam como argumento a Pilatos dizerem que Jesus estava afirmando ser ele o rei dos judeus. Pilatos estava convicto de que era uma controvérsia religiosa e não havia nenhuma acusação formal, só vagas insinuações por parte dos judeus. Mas assim mesmo ele resolveu conceder uma audiência ao prisioneiro. Embora estivesse certo que Jesus não era nem um criminoso político, Pilatos perguntou se era ele de fato este rei dos judeus.
Jesus afirma claramente o objetivo da sua vinda ao mundo. Ele nasceu para esta finalidade. Ele veio ao mundo com este objetivo, para dar testemunho da verdade. Pilatos estava informado dos esforços dos filósofos gregos e romanos para fixar a verdade com base na razão humana. E entendeu essas palavras de Jesus a respeito de verdade como uma tolice. Com sua mente cética, ele não tinha muito interesse em saber algo mais a respeito do que Jesus tinha a dizer como verdade. Por isso ele encerra dizendo assim, mas o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Pilatos saiu, foi até os judeus e lhes anunciou o resultado do interrogatório, dizendo não ter encontrado nenhum crime naquele homem. Pilatos, a esta altura, poderia ter dado fim a toda aquela farsa. Ele procurou fazer concessão, mais uma vez transferindo ao povo a decisão. Uma decisão que ele próprio devia ter tomado. A multidão já estava mobilizada pelos judeus e simplesmente eles então pediram a soltura, a liberdade de Barrabás e a condenação de Jesus. Em conclusão, nós podemos dizer que Deus incompreensivelmente se mantém irredutível em seu propósito de oferecer perdão, graça e amor a este tipo de pessoas. Ótimo! O nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto de João, capítulo 19. Assista a este e outros programas em Facebook, www.facebook.com/Rádio Daiel e no youtube.com/Rádio CPT. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus, crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Grande abraço e até o próximo programa.